eu vos cumprimento na paz do Senhor. Convido vocês a abrir a Bíblia, onde a minha Bíblia está aberta, no Evangelho de Jesus Cristo, escreveu Marcos, no capítulo de número 16. Marcos, capítulo 16, versículo de número 14, até o versículo de número 18. Marcos 16, capítulo 16 e o versículo 14. Os que encontraram, por gentileza, queira dizer um amém. O texto é o texto áureo das missões. Diz o texto: finalmente apareceu aos 11, estando eles assentados juntamente, e lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e dureza de coração, por não haverem crido nos que tinham visto já e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não lhe fará dano algum. As mãos sobre os enfermos e os curarão. Amém? Tome o teu assento, você que pode. Querida igreja, para mim é um privilégio poder retornar a esta casa e poder servir este trabalho missionário. E eu quero ser grato a Deus esta noite pela vida dos meus pastores, pastor José Wellington Bezerra da Costa, nosso pastor presidente de honra da CGADB, e o nosso pastor presidente da nossa convenção estadual Confradesp. E também agradecer a Deus pela vida do pastor José Wellington Júnior, que é o nosso pastor presidente da CGADB, e ele nos dá esta noite a alegria de poder servir a igreja aqui de Santa Catarina. Debaixo da bênção dos meus pastores, eu trago saudação deles, e se vocês recebem por bondade, digo amém. E nesta oportunidade, ser grato a Deus pela vida do pastor Zilmar Miguel, sua esposa, irmã Inês, este casal que aprendemos a amar. Deus seja louvado, e mais uma vez obrigado pelo convite de estarmos cooperando com vocês. E fazendo uso da família Miguel, eu quero agradecer a Deus pela vida deste grande homem de Deus, pastor Giovanni Miguel, e a sua esposa, nossa querida irmã Michele. Pastor Giovanni, eu costumo dizer que tem pessoas que outras pessoas nos apresentam para aquelas pessoas, mas existe algumas que é o próprio Deus que apresenta. Você sabe do que eu estou dizendo, e eu quero ser grato a Deus pela vida desta família. Agradecer a Deus também pela vida do pastor Abner, sua esposa, irmã Silmara, que sempre nos recepciona com muito carinho. Eu quero agradecer a Deus pela amabilidade de vocês. Pastor Admilson e sua esposa, irmã Elaine, é uma alegria revê-los. Deus seja louvado por esta família tão abençoada. E nesta feita, agradecer a Deus pela vida do pastor Sérgio Melchior. Deus abençoe, é uma alegria revê-lo. Já cooperei na convenção, em outros lugares junto com o pastor, que é o vice-presidente da convenção de Santa Catarina. E preparando Deus, estaremos lá no Missões Siloé em agosto,
em Joinville. Deus abençoe a sua esposa, nossa querida irmã Helena. Deus abençoe esta família. Saudando o pastor Sérgio, eu sou grato a Deus pela vida do pastor Niltinho, carinhosamente, sua esposa, a irmã Regina, um casal que nos abraçou no estado de Santa Catarina. E eu já estou quase catarinense. Todos os meses eu tenho agenda aqui para estar com vocês. Deus seja louvado. Estarei na convenção em junho, permitindo Deus também, junto com a minha esposa, e para mim é uma alegria servir Santa Catarina. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Adriano, vice-presidente dos Gideões, sua esposa. Pastor Adriano é um paulista que foi emprestado para Santa Catarina e está jogando muito bem aqui no time. Deus abençoe, é uma alegria. Ele é belemita, filho da nossa igreja em São Paulo. Quero ser grato a Deus pela vida do Melk, que tem prestado um grande serviço na mídia dos Gideões. Está de cara nova aí, parabéns para toda a equipe. Cumprimentando o Melk, eu cumprimento todos que trabalham na mídia, que tem sido um instrumento de Deus para os nossos irmãos de longe, que não puderam estar como vocês aqui estão. Agradeço a Deus também pela vida da diretoria dos Gideões Missionários da Última Hora. Quero cumprimentá-los no nome do Senhor Jesus. Sou grato a Deus pela vida da minha amada esposa, a irmã Michele, que me acompanha há 25 anos. Nós estamos juntos há 25 anos, 23 anos casados, trabalhamos juntos como líder dos jovens, trabalhamos juntos como departamento de missões, fomos ao campo missionário e, por bondade do Senhor, há 20 anos pastoreando a igreja. Eu tenho o privilégio de dizer que eu sou um dos mais jovens pastores presidentes do estado de São Paulo. Eu pastorei o centro do estado de São Paulo, numa linda cidade chamada Jaboticabal, onde são 11 cidades ligadas ao nosso campo, e temos esta árdua missão de cuidar de aproximadamente quase 40 congregações. Então Deus tem sido louvado e tem nos dado esta graça, desta dupla função, em ensinar a palavra e também pastorear. E a irmã Michele, ela é esse instrumento de Deus que Deus tem levantado. Deus tem os seus propósitos. Deus não usa uma pessoa, Deus usa as pessoas. E Deus é tão bonito a forma que Ele fala, que Ele não dá tudo para um. Ele dá um pouco para um e um pouco para outro, e os propósitos se unem. Deus não dá tudo para Samuel, nem tudo para Eli. Samuel consegue ouvir a voz, mas não sabe quem fala. Eli já não ouve a voz, mas sabe quem está falando. Então o ministério se completa no outro. Deus seja louvado pela vida da minha esposa. E também me acompanha nesta viagem o presbítero Josué Pereira, juntamente com a sua esposa, a irmã Regina, que são nossos amigos de longa data e trabalha conosco na Secretaria de Missões ali de Jaboticabal. Deus abençoe nosso diretor de missões que me acompanha. Eu também agradeço a Deus pela vida dos nossos irmãos de Jaboticabal, uma cidade muito linda no interior de São Paulo. E a nossa igreja tem dividido o meu ministério, porque eles aceitam esta chamada entre eu pregar e pastorear. A igreja aqui pode dar um amém para os irmãos de Jaboticabal? Deus seja louvado. Meus irmãos, pelo meu tamanho, eu acho que eu já falei até demais. Quantos vieram aqui ouvir a voz de Deus, queira dizer um amém? Cumprimento todos os nossos irmãos que fazem parte, os nossos políticos que estão conosco. Deus abençoe cada um de vocês. Eu também não posso esquecer, pastor Zilmar, que eu estou trabalhando com a editora Kalel. E hoje ela me dá um presente. Eu escrevi várias obras já, mas esta é um presente que eles têm me dado. E é um livro que eu estou lançando hoje aqui, juntamente com a editora Kalel, que está lá na banca dos Gideões, ali na loja dos Gideões. Se você quiser adquirir, é Endereços Transformados, as 13 casas que Jesus visitou. Eu ministrei uma série de mensagens na nossa igreja, de 13 cultos de doutrina. Cada culto era uma casa que Jesus visitou. E eu encontrei na Bíblia 12 casas que Jesus visitou. Aí tem a 13ª casa. Pergunta, qual é a 13ª casa? É a sua casa.
é a casa que Ele vai visitar. Quantos creem que Ele vai visitar a tua casa? Então esse livro foi um compêndio de escritos que gerou esse livro, e eu estou muito feliz de poder apresentar para vocês. E esse aqui eu trouxe para o pastor Zilmar e sua esposa, a irmã Inês, e gostaria de entregá-los. Querida igreja, como eu sou um pregador que prego, ensino e prego, eu preciso muito da sua atenção. Se você trouxe um lápis para anotar, anote. Eu sempre digo que é melhor um lápis pequeno do que uma memória grande. Tudo que você anota, nunca mais você esquece. Cumprimento também os meus colegas de ministério que estarão ministrando. Que bom que eu vim antes. E o fardo é mais maneiro, porque depois eu só dou conta de batizar com água. Eles são os que batizam com fogo. É prazer em conhecer pastor Márcio, Antônio Márcio. Conheci hoje no hotel. Pastor André Haas. Deus abençoe. E estou feliz de poder revê-lo. Meus irmãos, vamos para a palavra do Senhor. Nós estamos convivendo em uma sociedade. Repita comigo: sociedade. E dentro de uma sociedade existem algumas colunas. Repita: colunas. Por exemplo, a primeira coluna de uma sociedade se chama família. A primeira coluna de uma sociedade se chama família. E a família, se nós olharmos aí fora, está indo a cada dia de mal a pior. Nunca houve um índice de descrédito familiar como existe nesses últimos anos. A família, a cada dia que passa, está perdendo seus valores morais, valores espirituais. A família, a cada dia que passa, tem trazido uma preocupação para esta sociedade. Houve-se uma matéria que nunca houve um índice de divórcio nesses últimos anos. Então é um retrato que a família a cada dia está indo de mal a pior. E Deus é o Deus que construiu a família. A Bíblia começa com a família e termina com a família. A Bíblia conta a primeira história de Adão e Eva e termina com o encontro do noivo com a noiva. Jesus é amante de família. Deus é amante de família. A Bíblia, em todos os livros, você vai ver que a família foi destaque. Deus sempre honrou e sempre gostou da família. É bem verdade de quando o filho pródigo volta para casa, ele vem ensaiando uma oração. Mas quando ele chega diante do pai dele, ele diz assim: pai, pequei contra o céu e perante ti. Primeiro ele confessa no céu o pecado, para depois confessar com o pai. É sinal que quem desonra a casa, desonra céu. Quem desonra a família, desonra céu. Quem desonra pais, desonra céu. Então o segredo é a família. Então, se a primeira coluna de uma sociedade se chama família, e aí fora ela está indo de mal a pior, eu vou pular para a segunda família. Pergunta: qual a segunda família? Não, animados, qual a segunda família? A segunda família se chama educação. A educação faz parte de uma sociedade. A sociedade está em pauta de uma educação. A educação aí fora também está indo de mal a pior. Nunca houve um descrédito nos colégios como houve nesses últimos anos. A minha esposa é professora e alguns anos atrás, ela dando aula, hoje ela não exerce mais esta profissão, hoje ela tem uma clínica e é psicóloga, mas ela chegou em casa desesperada, dizendo: um menino de 11 anos não vai ler, não quer estudar e diz que eu tenho que passar ele no final do ano. Então a família, a cada dia que passa, ou melhor, a educação está indo de mal a pior. Eu li uma reportagem que daqui a 20 anos, se continuar do jeito que está, não vai ter demanda, não terá professores para ensinar os teus netos, os meus netos,
porque a educação também está indo de mal a pior. Se você vê isto nessa sociedade aí fora, por gentileza, dê um amém concordando. A terceira coluna de uma sociedade se chama saúde. Qual é a primeira mesmo? Família. A segunda, educação. A terceira, saúde. A saúde também, a cada dia que passa, está indo de mal a pior. Nunca houve um índice de infecções, nunca houve um índice de mortes como está tendo nesses últimos tempos sobre algumas enfermidades. É bem verdade que a Covid-19 veio dizimar a terra. Se você olhar no SUS, Sistema Único de Saúde brasileiro, você vai perceber que a cada dia mais frequentados, os postos de saúde cada dia mais lotados. Por quê? A saúde aí fora também está indo de mal a pior. Eu poderia deixar aqui várias colunas que sustentam uma sociedade, mas eu quero falar da quarta coluna desta sociedade. Vamos só fazer uma retrospectiva. A primeira coluna de uma sociedade se chama família. A segunda se chama, e a terceira se chama. Pastor, o senhor só veio falar coisa ruim para a gente? Isso daí na TV a gente vê? Não, eu vim falar sobre a quarta coluna de uma sociedade, e ela se chama igreja. Ela não quebra, ela não para, ela não muda. Ela foi fundada há mais de 2000 anos atrás. Entra governo, sai governo, e esta igreja continua de portas abertas, declarando que Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo e em breve voltará. Esta igreja começou pequena. Esta igreja começou com um filho de uma mulher por nome de Maria. E ele vem ensinando esta igreja. Ele veio alicerçando esta igreja. Ele veio dando um prisma como esta igreja seria fundada. Ele chama 12 homens. E ele faz algo que a gente está deixando de fazer. Em 3 anos e meio, ele faz algo que a igreja está parando de fazer. A igreja hoje está querendo fazer crentes. A igreja hoje está querendo fazer evangélicos. A igreja hoje está querendo fazer cristãos. Mas Jesus não ensinou nada disso. Ele não disse para a gente fazer crente, não disse para a gente fazer evangélicos, não disse para a gente fazer nenhum cristão. Aliás, crente todo mundo é, porque foi Ele que fez todos nós, a nossa imagem, a semelhança dele. Todos querem ser evangélicos, mas essa palavra nem na Bíblia tem, e todo mundo acha bonitinho. E vocês não ficam me olhando com essa cara não, senão eu vou achar que Deus já está me usando aqui. Todo mundo agora está bonitinho dizer sou cristão. Mas cristão na Bíblia só apareceu em Atos dos Apóstolos como forma de piada. Tinha um grupo dos discípulos de Jesus e eles diziam: olha aí os cristãos. Então foi de uma forma zombaria que eles falaram a palavra cristão. A única definição que Jesus deixou para esta igreja, ele disse para aqueles 11: ide, fazei discípulos. Olha para quem está do teu lado aí, diga: você é crente, você é evangélico, você é cristão ou você é discípulo? Jesus veio trabalhar com os 11, mas olha o cardápio que Jesus ofereceu para eles 3 anos e meio. Jesus ensinou comportamento, ensinou caráter, ensinou reino, ensinou renúncia, ensinou negue-se a si mesmo. 3 anos e meio batendo na mesma tecla.
tecla. Vocês têm que guardar a espada. Vocês têm que nascer de novo. Vocês têm que ser nova criatura todos os dias. Para depois, Fábio, olhar para eles e falar: agora vocês estão prontos. Ficar em Jerusalém para ser cheios de poder. Primeiro foi 3 anos e meio de discipulado. Trabalhou com caráter, mudança de comportamento. O que é reino, o que é negue-se a si mesmo, o que é obra missionária. Para depois. Vou mandar o Espírito Santo agora. E a gente está fazendo tudo errado. O camarada vem para um culto de domingo e glória a Deus, aceita Jesus, levanta a mão. Vem o segundo domingo, a gente diz: vai prestar. Vem o terceiro domingo, a gente diz: opa, já coloca ele com os jovens ali, ó. Vem o quarto domingo, aceita uma emoção do culto e fala lá, 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 lá. A gente diz: foi cheio. Mas não trabalhou com caráter, não mostrou que é reino, não falou que é negue-se a si mesmo. E se a congregação for pequena, já vira porteiro. É por isso que cresce uma geração de crentes que não são discípulos. É por isso que cresce uma geração que qualquer coisa, o espírito de abrir salão já desce neles. O espírito de abrir salão. Já viu esse espírito de abrir salão? Eu não concordo com ele, eu vou abrir a minha igreja, porque não é discípulo. Discípulo, se ele cantar, ele glorifica. Se ele não cantar, ele glorifica. Discípulo, se fazer parte da diretoria, ele está indo para o céu. Se não fazer parte, continua indo para o céu. Discípulo é discípulo. E aí Jesus vem deixando umas facetas. Eu vou chegar no texto. Pastor Melfior, Jesus vem deixando um modelo de culto que a gente não aprende. Ele falou: num culto como esse aqui, tem que ter 5 pães e só 2 peixinhos. E a gente põe muito peixe e pouco pão. Tem alguém aí? Pão na palavra é a Bíblia. Ele falou: o modelo de culto tem que ter mais palavra do que peixe. Peixe é louvor. E eu glorifico a Deus porque o negócio está mudando aqui. Vocês viram, né? A cantarola parou. E a prioridade é a palavra, pastor Zilmar. E aí eu fiquei pensando: por que no culto tem que ter mais pão do que peixe? Porque peixe tem muito espinho. E se o camarada come muito peixe, é perigoso engasgar. Mas se tiver mais pão que a palavra, o pão limpa o espinho da garganta, e o povo abre a boca para glorificar e exaltar o nome daquele que tem. E aí Jesus vem deixando um modelo de culto que a gente não pega. Ele um dia chega agora na casa de Jairo e expulsa todo mundo lá de dentro e diz: só vai ficar a filha, a família de Jairo, modelo de culto. Vai fim, os meus discípulos podem entrar e eu também. Então vamos lá. Ele está dizendo: na igreja tem esses 4 tipos de personagem. Vamos lá. O primeiro, tem que ter família. Segundo, tem que ter discípulo. Terceiro, tem que ter Jesus. E em quarto, tem que ter problema. Igreja que não tem problema não é igreja. Aleluia, quem está entendendo? Aí ele vem mostrando detalhes como ele quer a igreja. Aleluia, ele vai andando, ele vai mostrando, ele vai dizendo: a ingratidão vai morar na igreja, porque eu vou curar 10 leprosos, só um vai voltar. Aleluia. E ele vai mostrando os detalhes da igreja, e ele vai aparecendo com muitos detalhes. Eu queria ficar aqui, mas eu quero ir para o
texto. E aí ele vai olhando e dizendo: igreja, eu só vou mostrar na Bíblia 3 ressurreições para vocês. Eu vou mostrar que eu ressuscitei o filho da viúva de Narim na beira do caminho. Eu vou ressuscitar a filha de Jairo dentro de casa. E eu vou ressuscitar Lázaro há 4 dias cheirando mal. É modelo de igreja. Ele vai dizer: tem gente na igreja que vai morrer na beira do caminho. Tem gente na igreja que vai estar morrendo dentro de casa. E tem gente na igreja que o diabo vai dizer: já cheira mal, não tem mais jeito. Mas eu ressuscito quem morreu na beira do caminho. Eu ressuscito quem morreu dentro de casa. E eu também ressuscito até quem já cheira mal. Quem está entendendo o modelo da igreja? Eu vou falar só mais um modelo, tem vários. Mas esse aqui me encanta e eu fecho a introdução e já entro no texto. Ele agora vai chegar no templo e vai expulsar os cambistas. E eu acho interessante isso daqui, porque ele vai fazer 4 coisas ali que me arrepia. E a gente lê o texto e não entende, porque Bíblia não foi feita para ler. Bíblia foi feita para meditar. Aí ele chega, um franzino com a zorrague na mão. A diretoria da igreja da época era composta à mesa por 72 cargos. Mas ele enfrenta os 72 com uma zorrague na mão, expulsa os cambistas, abre o colchete, o gado sai pulando, gaiola enferrujada caindo, passarinho voando, moeda caindo pelo chão. E ele vai dar o modelo da igreja de novo, é que a gente não pega. Primeiro ele limpou a casa, repita comigo, ele limpou a casa. Diga: a casa tem que estar limpa. A segunda coisa que ele faz, ele diz: eu vou mostrar que a casa tem que ser casa de oração. Vocês nunca leu que na minha casa será chamada de casa de oração? Primeiro ele limpa, depois a casa vira casa de... Agora, em terceiro lugar, a Bíblia diz que ele chama os paralíticos, os enfermos, e os cura. Ele transforma a casa em casa de poder. Então olha os degraus: primeiro limpa, depois casa de oração, para depois ter poder. Não dá para inverter os valores. Tem que ter com a casa limpa, depois com a casa de oração, para depois ser casa de poder. Aí depois que ele transforma a casa em casa de poder, ele dá mais uma lição. As crianças começaram a cantar: Hosana! Aí os irmãos da diretoria falaram assim: o senhor não está vendo isso aí? Isso aí é uma blasfêmia. Ele falou: vocês nunca leu que é da boca das crianças de peito é que sai o perfeito louvor? A casa tem que ser limpa para ser casa de oração, para ser casa de perfeita adoração, para ser casa de perfeita adoração. Aleluia! Quem quer ser casa de perfeita adoração? Até aqui vocês entenderam? Vai ficar mais fácil agora. O texto que a gente leu é chover no molhado, porque é muito lindo e é decorado. Mas tem algum segredo aqui nesse texto. E eu fiquei pensando: o que sustenta esta igreja, gente? Eu já vi grandes firmas quebrar e colocar placa: aluga-se. Grande shopping que há um mês atrás estava funcionando normal, um mês depois faliu. Essa semana eu passei na rua de um supermercado, de um grande hipermercado na minha cidade. Eu falei: eu vou passar naquele mercado, de repente fechado. Eu falei: o que aconteceu? Fechou não sei quantas lojas no Brasil. Eu falei: mas isso aí quebra? Eu pensei que nunca ia quebrar. Quebra. E a igreja que não quebra? E a igreja que começou numa casa cantando um hino desafinado da harpa, 2, 3 pessoas, e alguém olhava e dizia: isso daí não vai a lugar nenhum. Não vai. De repente não é 3 pessoas, mas já é meia dúzia cantando na sala.
Aí diz, não é só 6 pessoas cantando, só 6. Passa uns dias, já tem 15 pessoas, tem que ir para a área, para a varanda. Aí de repente virou um ponto de pregação. Alguém diz, isso aí não vai nada, porque só tem 12 crentes dentro de uma varanda. Se você soubesse o segredo que sustenta esta igreja, dos 12 já virou 30, dos 30 já está comprando terreno parcelado para construir, fazendo mutirão. De repente tem uma Assembleia de Deus lá, como dizia o prefeito, no meio do nada, no meio do mato. O que mantém esta igreja? Pastor, pelo nível que eu estou vendo, o que mantém ela é o meu dízimo. Eu sou o maior dizimista daqui. Você está equivocado. O teu dízimo ajuda, e é obrigação tua ser dizimista. Mas o que mantém esta igreja de pé é muito mais do que dinheiro. E eu gostei esta noite, porque o pastor Zilmar esqueceu até de tirar a oferta, mas eu gostei, para mostrar que no coração dele não tem cifrão, tem amor, tem obra missionária. Aramaia, Selamaia. Eu estou sentindo Deus nesta casa. Quem dá um grito aqui? O que mantém esta igreja de pé? Vamos lá, 3, 2, 1. Pergunta para mim, qual o primeiro segredo? Não, animados, que eu estou animado. Eu cheguei do Japão quinta-feira, ontem já saí de viagem, eu estou mais animado que vocês. Pergunta aí, qual o primeiro segredo? O primeiro segredo está no verso 14. Estando todos eles reunidos, Jesus apareceu no meio deles, estando já ressuscitado. O primeiro segredo desta igreja é que o túmulo está vazio. O dono dela inaugurou ela lá no Calvário. Ele morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. A grandeza deste evangelho é que o túmulo está vazio. O segredo desta igreja é que o nosso Deus vive. Quem crê que o túmulo está vazio? Ernesto, um grande filósofo, escreveu há séculos passados dizendo: o cristianismo não vai chegar a lugar nenhum, vai falir. Por que, Ernesto? Porque ele acredita simplesmente em um túmulo vazio. Que pena que você morreu, Ernesto. Eu queria te apertar a mão hoje. Eu queria te dizer, o maior segredo desta igreja é túmulo vazio. É túmulo vazio. O que mantém esta igreja de pé não é o teu talento. O que mantém esta igreja de pé não é a tua credencial de ministro. O que mantém esta igreja de pé não é o teu terno bonitão, não é a minha gravata. O que mantém esta igreja de pé é que o túmulo de Jesus foi aberto de dentro para fora. Foi aberto de dentro para fora. E você pode chegar em Israel hoje, tem uma placa dizendo lá: ele vive, ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. Alguém está acreditando que o túmulo vazio? Alguém está glorificando o Deus do túmulo vazio? Aleluia, aleluia,
Eu acho bonito quando Jesus sai ressuscitado e ele prega para a multidão, mas ele vai atrás de dois, porque Jesus vai no micro e no macro. Eu amo o ministério de Jesus. Ele vai atrás de dois discípulos lá no caminho de Emaús, vocês lembram? Olha que coisa interessante, ele encontra com dois discípulos, e foi os únicos dois discípulos que não participou da ceia. Quem não participa da ceia não vai longe. Quem não participa da ceia desacredita de túmulo vazio. Aí Jesus aproxima perto dele como um andarilho, como um peregrino, e eles estavam olhando o jornal. Mas sabe qual jornal ele estava na mão? O jornal de sexta-feira. O que estava escrito no jornal de sexta? Ele morreu, ele morreu, ele morreu. Aí Jesus chegou, já era domingo, e por incrível que pareça, domingo é em dia de quê? Escola Bíblica Dominical. Foi a primeira escola bíblica dominical da história. Está no texto, está dizendo assim: e começando por Moisés, foi por todos os profetas, terminou em Malaquias. Ele começou no Pentateuco e tem uma aula de Antigo Testamento, escola bíblica dominical. Mas era domingo. Tem crente com o jornal de sexta-feira na mão, só consegue ver tragédia, só consegue ver morte. Eu vim te dizer, ei, o Gideon já começou. Tem jornal, tem jornal novo. Me ajuda a pregar. Olha para esse irmão que está do teu lado e diga assim: se você não passou na banca, ainda passa. Tem jornal novo, e no jornal está escrito: ele vive, ele vive, ele vive. Quem crê que ele vive, o túmulo está vazio. Primeiro segredo que sustenta essa igreja é que o túmulo está vazio. Vamos acelerar. Segundo segredo, pergunta qual é? Está no verso 15, está na Bíblia. Ele disse assim: ide por todo. Opa, tem um segredo aí. Quantas vezes eu orei para Deus salvar só minha linda Jaboticabal? Eu quero 3.000 almas aqui, Jesus. Quantas vezes você orou dizendo: salva a minha família, a minha casa? Que bom que a visão de Deus não é igual à nossa. Quantas vezes você cantou: entra na minha casa, minha do vizinho, se der tempo? Porque a visão tua tem limites, a de Deus é ilimitada. O segundo segredo que mantém esta igreja de portas abertas é que a visão do dono dela é uma visão grande, é uma visão ampla. Se fosse a tua visão, você ia dizer assim: 10 dias de congresso é muito dia de culto. É porque a tua visão que é pequena. E crente que não dá conta de participar de 10 dias de congresso não está pronto para ir para o céu. O culto lá não acaba. Ronald, a visão de Deus é maior do que a nossa. A visão nossa tem limites, a de Deus é ilimitada, é por todo mundo. Se a visão de Deus fosse igual à nossa, Daniel Berg e Gunavingre tinha ficado lá nos Estados Unidos ou na Suécia. Mas Deus falou: não, eu vou colocar a minha visão na visão deles, e eles vão alcançar um estado por nome Pará. Eu estou arrepiado aqui. Eu vou encontrar as nações. Eu vou visitar uma cidade pequena, mas eu vou dar visão grande para eles. Eu vou visitar o sul do estado, um lugar que ninguém acredita, mas a visão que eu vou dar para um homem lá vai ser uma visão grande, vai ser uma visão ilimitada, vai ser uma visão de mais de 1000 famílias, pregando todos os dias. Jesus Cristo cura, Jesus Cristo salva, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, e em breve voltará. Eu quero te convidar: entra
entra na visão do dono da igreja. O dono da igreja está dizendo: eu vou abrir a porta, eu vou estender, porque a minha visão é maior. Quem acredita que a visão dele é maior? Pior do que inimigo é quem está com a gente e não tem a mesma visão da gente. Pior do que inimigo é quem congrega com a gente e não tem a mesma visão da gente. É quem viaja com a gente e não tem a mesma visão da gente. Eu vou orar, Geazi, para Deus abrir os teus olhos, porque o dono desta igreja tem uma visão grande. Inimigo a gente sabe, Geazi, quem deu a vitória é o dono da igreja. Não preocupa com o inimigo. Olha para quem está do teu lado aí, diga assim: não preocupe com os teus inimigos, preocupa com a tua visão. Glória! Vocês aguentam mais uma lição ou já vai acabando? Mais uma, pastor? Pergunta: qual a terceira lição? Eu aprendi com meu pai que é melhor deixar o povo com sede do que matar afogado. Pergunta: qual a terceira lição? Não, dá um grito: qual a terceira lição? A terceira lição continua no verso 15. Ele diz assim: ide por todo, pregai o... Opa, olha o segredo aí. É que pregamos, sabe qual é o segredo dessa igreja? É que a gente não fica contando historinha de coach, 20 passos para vencer, 65 conquistas, 365 estratégias. Não, a gente prega aqui o evangelho de poder. Eu não estou dizendo que Cecília Meirelles disse, eu não estou dizendo o que Paulo Coelho pensa, o que Augusto Cury escreve, com todo respeito. Esta igreja, se dependesse desses escritores, pastor Alexandre, já teria fechado a porta. Mas nós estamos aqui por causa de um livro, por causa de uma palavra, e esta palavra tem poder de transformar o macumbeiro, de libertar o bebum, de transformar o drogado. Ei, políticos que aqui estão, o maior segredo desta igreja para libertar Camboriú é a palavra, é a palavra, é a palavra. A palavra é luz para os nossos pés. Salmo 119, versículo 105, o salmista escreveu. Salmo 119, versículo 11: escondi a tua palavra. Quem tem a Bíblia aí? Fica no olho aí os que vão tirar foto. Quem tem a Bíblia, levanta. Aleluia. Eu quero ver um mar de Bíblia aqui. Não levanta só a Bíblia, só a Bíblia. Aleluia. Com a Bíblia levantada, aqui está a resposta do inferno. Satanás não tem medo de cara feia. Satanás não tem medo de credencial. Satanás não tem medo de microfone. Mas a palavra aberta, ele treme, ele treme. Aqui está a palavra de Deus. Quem tem coragem de gritar: aqui está o remédio que mudou a minha história. Quem tem coragem de dizer: aqui está o passaporte da eternidade. Quem tem coragem de abraçar a Bíblia? Quem tem coragem de dar um beijo na Bíblia? Tem crente que beija o cachorro, mas não beija a Bíblia. Beija a palavra aí. Aleluia. E diz: ah, mudou a minha história, mudou a minha vida, mudou meu destino, mudou o teu destino. Você estava sendo condenado ao inferno. Ah, João 8:32: reconhecereis a verdade, e a verdade. Glória. Primeiro segredo que sustenta uma igreja é que o túmulo está. Segundo segredo que sustenta uma igreja é que a visão de Deus é uma visão grande. A terceira, o terceiro sustentáculo, o terceiro segredo desta igreja é que pregamos o evangelho de poder. Tem mais uma, dá para ir mais uma? Dá, meu chefe? Vocês querem mais uma? Diga: mais uma. Pergunta: qual o quarto segredo? O quarto segredo está no verso de número 17. Olha que coisa linda.
E estes sinais seguirão em meu. O teu nome aqui pode sair de cena, mas tem um nome que é o segredo desta igreja. Eu vou mostrar para vocês, vou no Antigo Testamento de novo, mas já volto. Eu vou mostrar para vocês que nome não vale nada. Repita comigo, nome não vale nada. Vocês lembram quando José foi demorado ser lembrado pelo copeiro? Cadê os alunos de escola dominical? Quantos anos ele demorou? Quantos anos? 2 anos. 2 anos ele demorou. Sim ou não? Quando o copeiro lembrou dele depois de 2 anos? Obrigado, querido. O nome de José é difícil ou fácil? Fácil. É o Zezinho, é o Zé. Se fosse o Westerson, eu tenho um obreiro lá que chama Westerson. Demorou 2 anos para me decorar o nome dele. Tem outro lá que chama Herbert Richard. O pai dele assistia muito Sessão da Tarde. Agora a Bíblia diz que o copeiro lembrou do sonho, mas não lembrou do José. Está escrito lá assim, ó. Tem um homem, quem é? Não tem nome, ele me deu um branco, esqueci do nome. É um hebreu, mas não tem nome, eu esqueci. Mas o que ele faz? Ele interpreta sonho. Esqueceu do nome, mas não esqueceu do propósito. Porque nome não gera propósito, mas propósito gera nome. Pode até esquecer o teu nome, o meu nome não saiu na lista. Eu não queria nem que saísse, porque dá uma tremedeira pregar aqui. E olha que faz mais de 20 anos que eu venho pregando, né? Mas aqui dá uma tremedeira, pastores. O teu nome não saiu na lista, não liga não. Nome não gera propósito, mas propósito gera